Olá, galera. Para quem não me conhece, sou a professora Valéria Linhares e vou estar ministrando a disciplina Nutrição e Dietética. Toda aula nós teremos uma atividade e vocês têm que estar fazendo a devolutiva para que seja confirmada a participação de vocês em nossas aulas. O e-mail vai estar o e-mail da devolução vai estar impresso na própria atividade que estará em PDF na plataforma. Toda vez que estiverem assistindo também as nossas aulas, vocês não vão esquecer em clicar embaixo do vídeo. Eu acho que está escrito assistido a vídeo ou assistido aula. É algo assim. Então, quando você clicar, você assim estará registrando também a presença de vocês em aulas, em nossas aulas, né? Se quiserem montar um grupo de WhatsApp somente da nossa disciplina, vocês podem estar montando, pois é um meio assim melhor de nós estarmos nos comunicando, uma comunicação entre eu e vocês. Teremos 10 aulas. Na quinta aula, nós teremos a prova P1 e na 10ª aula teremos a prova P2. Bom, dúvidas vocês podem estar me sinalizando, podem entrar no meu particular e eu estarei respondendo tranquilamente. Lembrando vocês que eu ministro aulas em outras instituições, então muitas vezes vocês podem estar me enviando mensagem e às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas não se preocupem que eu dou um feedback para vocês tranquilamente. Só tenham paciência, porque nem sempre eu tenho a disponibilidade para estar respondendo no mesmo momento que vocês estão mandando a mensagem. Olha, vamos lá então. A maioria das pessoas, né, ingere alimentos não pelo valor nutritivo, né, mas por vários outros motivos, por exemplo, hábitos, condições, né, orgânicas, educação, fator psicológico, fator social e hoje em dia ninguém pode negar que é o fator econômico. Os hábitos alimentares, eles formam a partir do momento em que o bebê começa a receber alimentos que, de certa forma, são impostos a ele, né? Nessa fase, a influência da família ela é primordial, pois ainda há como estar controlando a alimentação da criança. Nessa fase, a influência da família é primordial, pois ainda há como controlar a alimentação dessa criança. Porém, à medida que essa criança vai crescendo, o seu círculo social vai se ampliando e novos hábitos alimentares nem sempre são mais adequados. Então, vão o quê? Vamos não, né? Vão o quê? Vão incorporando aos que já estão existentes. Outro fator de extrema importância é o aspecto psicológico. Sem dúvida, a qualidade e a quantidade de alimentos que o indivíduo ingere podem ser determinados por suas emoções. Uma circunstância atual a ser levada em consideração é o alto preço dos produtos, né, que está tornando cada vez menor a disponibilidade das pessoas para estar comprando. Então, vem juntar-se a esse fato
a falta de conhecimento também sobre o valor nutritivo dos alimentos. Além dos danos provocados por uma propaganda que muitas vezes é enganosa, estimula-se as pessoas a adquirirem os produtos de baixa qualidade. Também as condições orgânicas individuais vão influenciar na seleção dos alimentos, intolerância e alergias alimentares, dificultando a mastigação ou a digestão, né, que é o exemplo dessas condições. Hoje nós vamos estar começando a falar sobre a nutrição. A nutrição, ela é uma área clínica que está muito preocupada basicamente com as propriedades dos alimentos que constroem corpos saudáveis e vão promover a saúde. E uma boa nutrição é essencial para a boa saúde e a boa prevenção de quê? Da doença. Todos os indivíduos envolvidos na área da saúde, como nós, né, precisamos ter o conhecimento completo da nutrição e também das necessidades nutricionais do corpo, não só agora, né, mas ao longo da vida. Quando falo sobre todos os indivíduos na área da saúde, eu estou incluindo vocês, futuros técnicos de enfermagem, que também agora tem que entender um pouquinho, né, sobre a nutrição para poder estar identificando o estado nutricional e assim reconhecer quais são as necessidades alimentares que aquele indivíduo vai precisar. Dessa forma, é possível intervir adequadamente para o quê? A manutenção e a recuperação da saúde desse indivíduo. Então, a nutrição, ela é a ciência dos alimentos, dos nutrientes, sua ação, interação e equilíbrio relacionado à saúde e à doença alimentares. Refere aos processos por meio dos quais um organismo vivo ingere, digere e absorve, transporta, utiliza e secreta nutrientes, que são os alimentos e outros materiais nutritivos. Então, a nutrição é o ato de fornecer componentes fundamentais para organismos e células em pleno funcionamento. Os alimentos, eles são responsáveis por nos fornecer matéria-prima para a construção das células. Então, essas novas células produzidas, elas permitem o crescimento e manutenção do organismo. Então, outra função dos alimentos também é funcionar como também combustível, uma vez que os alimentos eles fornecem todas as substâncias necessárias para a manutenção da vida, como minerais, vitaminas, né? E nas crianças determina o quê? O seu crescimento. O termo nutrição, ele caracteriza uma sequência de processos do organismo que englobam a ingestão do alimento, sua digestão, a absorção dos nutrientes, o metabolismo e a excreção, né? E esses processos, eles têm por objetivo produzir energia e manter as funções vitais do organismo. Então, o conceito da nutrição é a ciência que estuda
as necessidades nutricionais de diferentes tipos de organismos, as transformações impostas aos alimentos pelo organismo, que tem a finalidade de utilizar os nutrientes neles contidos como fonte de energia e substrato para a formação de tecidos. O objetivo é compreender a importância dos alimentos para uma vida saudável nas diversas fases da vida humana, discutir a importância nutricional e os fatores que determinam o estado nutricional, conhecer a forma grave de desnutrição existente nos dias atuais, discutir sobre políticas e programas de alimentos e nutrição no Brasil, conhecer o que é e onde encontrar carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais, água, fibras alimentares e sua importância para o quê? A manutenção adequada da vida. Olha, também o objetivo é reconhecer as necessidades nutricionais nas diferentes fases da vida, relacionar os diferentes alimentos, né, observando as dietas conforme as diferentes patologias. O que é patologia? É doenças. Nós vamos também estar aprendendo nessa disciplina um pouquinho, algumas siglas, algumas terminologias que nós temos que começar a estar utilizando, porque nós estamos indo para um campo que é da área da saúde, vamos estar tendo contato com outros profissionais da área da saúde, e a linguagem, né, tem que ser, como diz, a mesma. Então, o estado nutricional, ele é definido como o grau com qual das necessidades fisiológicas por nutrientes são supridas. Os alimentos, né, é toda substância que, introduzida no organismo, ela é transformada e aproveitada. Os alimentos, ele fornecem material para o crescimento e a reparação dos tecidos, calor, energia para o trabalho, e quando tem as deficiências nutricionais, podem causar várias doenças. Por exemplo, pode o indivíduo ter uma hemorragia gastrointestinal, pode esse indivíduo ter uma anemia por deficiência de ferro, uma pessoa sendo tratada com altas doses também de vitamina A, pode esse indivíduo ter acne, né? Não sei se você já tiveram a oportunidade de ver algum adolescente, algum jovem com a pele cheia de acne. Então, muitas vezes, tem que estar se aprofundando, tem que estar estudando, buscando para ver a causa. E muitas vezes também pode ser excesso de doses de vitamina A. Tem pessoas que também podem estar desenvolvendo várias dores de cabeça, visão dupla, né, como resultado também da concentração de vitamina A. Qualquer sistema do corpo, ele pode ser afetado por uma desordem nutricional. Então, a alimentação, ela é uma atividade inerente ao ser humano, pois encontramos nos alimentos componentes muito essenciais à nossa vida, né? Então, atualmente, muito se fala
a respeito de dietas, né? Alimentos e a sua relação com a saúde, longevidade. Olha, entretanto, boa parte da informação divulgada gera confusão e muita expectativa. Falar sobre o que comer e o que evitar de comer é muito comum. Provavelmente você, seus amigos, né? Ou pessoas muito próximas a vocês podem estar fazendo comentários a respeito desse tema, né? Sobre o que se alimentar, sobre dieta. Será que a exclusão de determinados alimentos é uma atitude que beneficiaria nossa saúde? Qual seria a relação da restrição alimentar com as alterações do humor? Nós estudaremos quais são os nutrientes essenciais para a manutenção da nossa saúde e como eles estão sendo distribuídos, né, esses alimentos no nosso organismo. Veremos também como eles são agrupados em guias, uma forma didática e compreensível para que possamos ver o que comer, em quais quantidades. Nós estudaremos nessas aulas os alimentos, sua divisão, a sua divisão por grupos, né? E as suas características do planejamento alimentar. Por meio dos apontamentos teóricos e da leitura complementar, vocês serão capazes de verificar como deve ser a alimentação, por exemplo, de um adulto. É importante o quê? Entender como os alimentos eles são divididos em grupos nos guias alimentares e quais são as características, né? Quais são as características que eles têm em comum. Uma definição abrangente e simplificada para a palavra dieta seria um emprego metódico de alimentos, ou seja, o consumo diário de produtos com substâncias nutritivas. Por essa definição, todas as pessoas que consomem alimentos diariamente, de modo sistemático, eles fazem dieta independentemente de sua finalidade, que poderia ser o emagrecimento, saciar a fome ou o prazer de degustar um alimento com apresentação convidativa. A dietética é a área da ciência da nutrição que estuda a origem e o modo como a alimentação atua no nosso organismo, né, no organismo humano, criando elementos e conhecimento para o planejamento das dietas para os indivíduos. Ao contrário do que se diz, dieta não é uma prática exclusiva das pessoas que querem perder peso ou apresentam alguma patologia e necessitam, né, de restrições. Essa palavra ela tem origem grega e é derivada do verbo diaiton, podendo ser traduzida como modo de viver ou viver segundo um regime. A alimentação é o modo como as pessoas providenciam e realizam o consumo dos alimentos para estar garantindo
o crescimento e manutenção da saúde, e é necessário um resumo de alimentos variados. Deixa eu mudar aqui. O médico argentino Pedro Escudeiro propôs em 1937 4 critérios para o planejamento dietético, que são conhecidos até hoje como as leis da alimentação. O primeiro deles é a lei da quantidade e diz respeito às calorias e nutrientes que devem ser consumidos de acordo com as necessidades individual. Temos o segundo, que é conhecido como a lei de qualidade, que se refere à qualidade dos nutrientes que deve ser consumida. Essa qualidade de nutrientes, ele deve ser proveniente de uma dieta variada. É uma dieta que inclui alimentos de todos os grupos. Temos o terceiro critério, que é a lei da harmonia, né? Que corresponde ao equilíbrio nas distribuições dos nutrientes, pois a necessidade de cada um deles pelo organismo é diferente. Então, precisamos de alguns nutrientes em maior quantidade e de outros em menor quantidade. Pela harmonia da dieta, a ingestão dos alimentos seria proporcionar o equilíbrio, né? Temos o quarto, né? E último critério, que é chamado a lei da adequação, o qual diz que em uma alimentação saudável é necessário a adequação dos nutrientes ao ciclo da vida de quem está consumindo. A presença de algumas doenças, os hábitos alimentares, sociais e culturais. A necessidade nutricional alimentar, a quantidade de nutrientes que deve ser consumida diariamente, com a finalidade de quê? De desenvolvimento, a manutenção do estado nutricional. Então, podendo o quê? Variar de acordo com o gênero, com a idade, as condições fisiológicas. Gente, é muito importante observar as condições de saúde do indivíduo, se ele tem a dentição completa, se ele consegue mastigar para propor preferencialmente a alimentação via oral. Muitas vezes, ou muitas pessoas, né, quer dizer, por diversos motivos, eles preferem substituir os alimentos por suplementos em pó, por vitaminas, que é líquido, né? Então, ou líquidos comercializados, que é para substituir as refeições, porque eles apresentam uma dificuldade de deglutição, ou seja, dificuldade de engolir. E muitas vezes essa dificuldade de engolir é porque ele não tem a dentição completa para estar triturando esse alimento, e automaticamente ele, logicamente, não vai conseguir engolir um alimento sem triturar, não vai engolir um alimento grande. Então, essa prática não é muito adequada, por não incentivar a escolha dos alimentos e a mastigação. Então, essa observação muitas vezes é feita pelo técnico de enfermagem, que vai viver, né, praticamente
o dia a dia com aquele paciente que está ali internado, né, por algum motivo, na sua unidade, ou seja, na unidade que você vai estar trabalhando, ou no seu setor, né? Às vezes eu falo algumas palavras para que vocês possam identificar a forma melhor de o entendimento da nossa disciplina. Então, muitas vezes o paciente vai relatar para o técnico que ele está sem apetite, se ele comeu pouco, se ele deixou a refeição toda, é até fácil identificar. Mas muitas vezes nós não paramos para saber por que ele rejeitou aquela refeição, aquele alimento. Aqui no Brasil, nós usamos a pirâmide dos alimentos, modelo adaptado por Philip, em 2014. A pirâmide alimentar. Ela foi criada para podermos montar uma refeição de forma equilibrada e balanceada. Ela serve como um guia para estar orientando as nossas escolhas alimentares. A pirâmide é dividida em partes e cada parte ela representa um grupo de alimentos e o número de porções recomendadas diariamente. A pirâmide alimentar, ela é uma representação que foi criada originalmente nos Estados Unidos e é usada especialmente por nutricionistas para orientações sobre quais são os tipos e as qualidades de alimentos que devem ser consumidos por dia. Em uma pirâmide, deixa eu arrumar aqui, porque às vezes eu vou mudando, vou falando e eu vou esquecendo. Em uma pirâmide alimentar, a base, ela representa os alimentos que fornecem energia para as pessoas. Por isso é composta por alimentos ricos em carboidratos. O segundo andar, ela representa... O segundo andar ela representa alimentos ricos em vitaminas e minerais, ou seja, alimentos ricos ricos em minerais, ou seja, alimentos de origem vegetais. Às vezes eu me perco, gente, mas deixa eu voltar aqui. Guardem isso. Uma alimentação saudável é aquela que contempla todos os grupos de alimentos, respeitando as necessidades individuais. É importante destacar a função de cada nutriente no organismo, destacar a função de cada nutriente no organismo, mas saber também como eles estão sendo distribuídos, né, esses alimentos, para se fazer um bom planejamento dietético. O cardápio proposto deve conter uma lista de alimentos ou preparações, a quantidade, em medida caseira e uma substituição para o quê? Garantir a variedade. Essa substituição, ela deve ser feita sempre com alimentos do mesmo grupo e levar em consideração a renda, né? A escolaridade, a localização geográfica, hábitos e as preferências das pessoas. Todos os nutrientes exercem uma função específica no organismo e eles estão distribuídos em vários alimentos. Uma dieta adequada, ela contempla alimentos de 8 grupos de forma variada. Deixa eu mudar aqui para vocês.
Gente, eu tô com uma vontade de espirrar, por isso que eu tô dando até uma paradinha. As leis da alimentação, ela deve ser o ponto de partida para o planejamento dietético, né? E a nutrição, ela é uma área que domina os nutrientes que os seres precisam consumir, além de otimizar o consumo com as melhores combinações para o máximo aproveitamento possível destes alimentos. Vamos parar um pouquinho por aqui para que vocês tentem entender um pouquinho o que eu quero falar. Falamos da pirâmide, né? Então, nós encontramos no primeiro nível da pirâmide os alimentos fonte de carboidrato complexo, o amido, seus representantes, que são arroz, milho, os seus produtos, aveia, trigo, os seus produtos cevada, centeio, batatas, mandioca, inhame e o cará. É importante partir dos grãos integrais para aumentar a quantidade de fibra alimentar da dieta. O número de porções que deve ser ingerido diariamente é de 6, sendo que uma porção corresponde a 150 calorias, que pode ser exemplificada por 2 fatias de pão integral ou 5 colheres de sopa de arroz. Nessa aula, nós vamos, nessa disciplina, nós vamos conhecer um pouquinho da nutrição, dos alimentos, vamos conhecer um pouquinho melhor a pirâmide, porque nós vamos entender até melhor, nós, as pessoas que está planejando fazer uma dieta, mas também nós vamos entender, sabemos que é difícil muitas vezes. Hoje em dia o Brasil, as pessoas têm muita dificuldade em relação à parte nutricional. Sabemos porque uma das coisas que mais está pesando é a parte financeira, porque a gente vai nos mercados hoje, nós sabemos que os brasileiros não conseguem fazer o consumo da nutrição correta, porque tudo está caro. Muitos estão desempregados e muitos têm uma família com muitos números, dentro de casa, como posso dizer, o número maior dentro da sua casa. Então, o número de filhos, esposa, marido, esposa, criança, tem pessoas que têm 3, 4, 5 crianças, então fica realmente difícil adquirir o consumo e também oferecer essa nutrição adequada. Muitas vezes nós sabemos que alguns lugares, algumas pessoas, para enganar a fome, preferem 1000 vezes comprar um pacote de salgadinho, preferem 1000 vezes consumir suco. E nós vamos começar a observar nessa nossa disciplina o porquê também que acontece das pessoas começar a ter algumas patologias, ou seja, algumas doenças, por que elas começam a surgir. Nós começamos a falar um pouquinho da nossa pirâmide, que no terceiro nível da pirâmide estão 3 grupos de alimentos. Eles têm em comum a quantidade, a qualidade proteica. O primeiro grupo é do leite e seus derivados. Nós sabemos que muitos não consomem muito mais hoje em dia o leite pelo preço. O número de porções sugeridas para o consumo também não é realizado, não é feita como deveria ser. Além da proteína de boa qualidade, esses alimentos apresentam quantidade satisfatória do mineral cálcio
Temos também, no terceiro nível da pirâmide, encontramos o grupo das carnes e dos ovos. Misericórdia, quando nós falamos da carne, a pirâmide é muito legal se a gente conseguisse seguir corretamente o consumo e seguir a pirâmide corretamente, mas hoje em dia sabemos que não temos nem condições, um chefe de família não tem condições de fazer o consumo da carne como deveria, a quantidade correta, pelo preço que hoje em dia nós vemos no mercado. O grupo da leguminosas, né, é exclusivo da pirâmide brasileira, devido ao hábito de consumo desses alimentos e principalmente o feijão. Os alimentos desses grupos são feijão, lentilha, grão de bico, tremoço, ervilhas, amendoim, soja, nozes, amêndoas e castanhas. Uma porção desse grupo fornece uma média que é recomendada do consumo diário, né? De uma porção de preferência associado ao cereal para estar melhorando a nossa qualidade proteica de refeição, né? Mas infelizmente nós sabemos que não temos condições muitas vezes de adquirir e estar consumindo esses nutrientes. Nós falamos da pirâmide e nós vamos falar um pouquinho no último nível da pirâmide dos alimentos, que vamos encontrar dois grupos: o dos óleos e as gorduras, dos açúcares, dos doces, né? É uma porção de óleo ou gordura que vai nos fornecer em média de 70. Olha, se a gente for começar a falar de caloria, o pessoal, gente, vai parar até de pensar em comer. Nós temos que respeitar um pouquinho o consumo diário que é recomendado por porção. A recomendação de ingestão de preferências, azeite e óleos vegetais, os açúcares, né, e doces, fornecem por porção mais ou menos 110, né, que esses nutrientes, eles são importantes pela disponibilidade de energia, de rápida assimilação pelo organismo, mas não é recomendável o uso de açúcar em sucos de frutas naturais, em chás e vitaminas. Em nossas aulas, eu vou estar falando também sobre a importância do açúcar. Vamos falar um pouquinho sobre a diabetes, né? Então, não vou puxar muito hoje para que essa aula não se torne um pouco cansativa, mas essa aula, essa disciplina, vamos falar muito sobre os hábitos alimentares, né? Que forma, né? Já a partir do momento que nascemos e que começa, desde o dia que a criança já nasce, já recebe esses alimentos. De certa forma, eles são impostos por nossos pais e que depois, com o decorrer, né, dos dias que nós vamos crescendo, nós que somos responsáveis pela nossa nutrição. Nós que vamos controlar a nossa alimentação. Então, muitas vezes é o que eu quis falar para vocês, que conforme o nosso círculo social, círculo onde nós vivemos, o círculo de amigos, que nós vamos começar a ver os nossos hábitos alimentares, e nós vamos descobrir que esses nossos hábitos alimentares, eles não são adequados. Por exemplo,
Eu tenho certeza que se nossas aulas hoje fosse presencial, eu tenho certeza que dentro da sala estaria um ou outro aluno que talvez ia estar com um pacotinho de salgadinho no decorrer das nossas aulas. Então, nós vamos estar falando, não que seja você contra para vocês de que o salgadinho nós não devemos comer, mas nós vamos conhecer a importância das porções, a importância do consumo de alimentos adequados, porque é mais fácil nós comprarmos um pacote de salgadinho do que nós levar para o serviço, para o trabalho. Nós estamos sem tempo muitas vezes de se alimentar, então é mais fácil nós consumirmos um pacote de salgadinho do que nós consumirmos uma fruta. Então, em nossa disciplina, nós vamos conhecer um pouquinho da importância de consumirmos a fruta, consumirmos a quantidade certa e o tempo no tempo certo. Eu acredito que até nós terminarmos a nossa aula, a nossa disciplina, nós vamos mudar um pouquinho nossos hábitos alimentares, né? Então, eu tô apenas falando para vocês que hoje não vou me aprofundar muito para que nossa primeira aula não se torne cansativa. Hoje eu só quis apresentar para vocês um pouquinho, né? Iniciei um pouquinho sobre a pirâmide, iniciei um pouquinho falando para vocês sobre a nutrição e falando que nós somos da área da saúde, vocês técnicos de enfermagem que vão estar trabalhando em alguma unidade ou alguma instituição, vão estar em algum setor, seja lá UTI, seja CTI, seja clínica médica, seja numa UBS, seja num pronto atendimento, num pronto-socorro, não importa onde vocês vão estar, vocês vão entender muitas vezes o surgimento de algumas patologias, o porquê daquela patologia, que vocês vão observar que muitas vezes a alimentação tem correlação ao surgimento daquela existência daquela patologia. E nós vamos ver que nós temos um pouquinho de responsabilidade do surgimento aquele mal-estar, sabe? Porque muitas vezes nós somos responsáveis, porque nós não fazemos a refeição correta, não fazemos muitas vezes, como diz, o lanche correto, e muitas vezes nós trocamos alimentos importantes por aqueles que só, vamos dizer o verbo popular, enche a barriga, mas não nos traz nenhuma energia, nenhum nutriente. Gente, eu vou parar por aqui. Acabando essa aula, vocês não esqueçam de estar fazendo a devolutiva da atividade, que toda aula terá uma atividade onde vai estar, vocês vão estar fazendo a devolutiva no meu e-mail, que está no impresso em PDF, e vocês estarão registrando a participação de vocês em nossas aulas. E não esqueçam de clicar embaixo do vídeo, não adianta vocês correrem, puxar a barra do vídeo até o final, porque as aulas, vocês não vão ver um reloginho, mas nós vemos um reloginho e nós vemos o aluno realmente que está assistindo a aula. Então, não deixem de ver a aula corretamente para que possa estar registrando a participação e a presença de vocês em nossas aulas. Desejo vocês bons estudos e aguardo vocês na próxima aula. Até lá!